No episódio anterior, testemunhamos a grandiosidade da criação divina, a perfeição do Éden e a coroa dessa obra. O homem e a mulher, feitos à imagem de Deus, vivendo em perfeita harmonia com seu Criador e com a natureza. Adão e Eva desfrutavam de um paraíso sem igual, com acesso a todas as árvores do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A obediência a essa única restrição era o teste de sua lealdade, a garantia de sua liberdade e a condição para a continuidade de sua comunhão com Deus. Mas a perfeição estava prestes a ser desafiada. Agora, no episódio 2 da cronologia bíblica, mergulharemos no momento mais trágico e transformador da história humana, a queda do homem e a expulsão do Éden. Esta é a história de como o pecado entrou no mundo, quebrando a harmonia original e lançando uma sombra sobre toda a criação, mas também revelando a primeira centelha da promessa de redenção. O palco estava montado para a tragédia. Em meio à beleza intocada do Éden, uma figura astuta e traiçoeira fez sua aparição, a serpente. A Bíblia a descreve como mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta não era uma criatura comum, era o instrumento de uma inteligência maligna, o próprio Satanás disfarçado, buscando subverter a ordem divina e destruir a obra de Deus. A serpente se aproximou de Eva, não com força bruta, mas com uma arma muito mais sutil e perigosa: a dúvida. Ela não atacou diretamente a proibição de Deus, mas a questionou, plantando uma semente de desconfiança na mente de Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta era carregada de insinuação, sugerindo que Deus estava sendo restritivo, egoísta, privando-os de algo bom. Eva, talvez ingênua, mas também tentada pela curiosidade, respondeu corrigindo a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela acrescentou a proibição de tocar, o que não havia sido explicitamente dito por Deus, talvez indicando uma tentativa de reforçar a regra ou uma ligeira distorção da palavra divina. A serpente, então, desferiu o golpe final, atacando diretamente a veracidade e a bondade de Deus. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta foi uma mentira descarada, mas com um toque de verdade distorcida. Eles, de fato, teriam seus olhos abertos para o conhecimento do bem e do mal, mas não da forma que imaginavam e não sem as consequências devastadoras. A serpente prometeu divindade, autonomia, um conhecimento superior que os libertaria das restrições de Deus. A tentação era irresistível. Eva olhou para a árvore. Seus olhos, antes satisfeitos com a abundância do Éden, agora viam o fruto de uma nova perspectiva. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, as três avenidas da tentação, foram ativadas. A beleza do fruto, a promessa de sabedoria e a possibilidade de ser como Deus se tornaram mais atraentes do que a obediência e a comunhão com o Criador. Em um momento fatídico, Eva estendeu a mão, pegou o fruto e comeu. E não parou por aí. Ela deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. A presença de Adão com ela durante toda a tentação é um detalhe crucial. Adão não foi enganado, ele escolheu desobedecer. Ele falhou em seu papel de protetor e líder, permitindo que sua esposa fosse tentada e, em seguida, juntando-se a ela em seu ato de rebelião.
O pecado não foi apenas o ato de comer o fruto, mas a desobediência, a desconfiança em Deus e a busca por autonomia. As consequências foram imediatas e devastadoras. Abriram-se, então, os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A inocência foi perdida, substituída pela vergonha e pela culpa. Eles tentaram cobrir sua nudez com folhas de figueira, um ato fútil que simboliza a tentativa humana de esconder o pecado de Deus e de si mesmos. A comunhão perfeita com Deus foi quebrada. Ao cair da tarde, a voz de Deus ecoou pelo jardim, como de costume. Onde estás? Não que Deus não soubesse, mas era um convite ao arrependimento, uma oportunidade para Adão e Eva confessarem seu pecado. Mas eles se esconderam entre as árvores, temendo a presença de Deus. Adão respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Deus, então, fez a pergunta crucial: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? A resposta de Adão foi uma tentativa de desviar a culpa. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ele culpou Eva e, implicitamente, culpou a Deus por lhe ter dado a mulher. Eva, por sua vez, culpou a serpente. A serpente me enganou, e eu comi. A responsabilidade foi jogada de um para o outro, revelando a natureza do pecado que corrompe as relações. Deus, então, pronunciou as consequências do pecado, as maldições que afetariam a serpente, a mulher e o homem, e, por extensão, toda a criação. À serpente, ele disse: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E crucialmente veio a primeira promessa de redenção, o proto-evangelho. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia da vinda de um Salvador, da semente da mulher, e Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, embora sofrendo um ferimento no processo. A mulher, Deus disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A maternidade, antes uma bênção, seria marcada pela dor, e a harmonia no relacionamento conjugal seria substituída por uma luta de poder. Ao homem, Deus disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O trabalho, antes prazeroso, se tornaria árduo, e a própria terra, antes fértil, seria amaldiçoada. A morte física, antes ausente, entraria na experiência humana. A separação de Deus, a morte espiritual, já havia ocorrido. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não os abandonou. Ele fez para Adão e Eva túnicas de peles e os vestiu. Este ato é profundamente simbólico. Para cobrir a nudez e a vergonha do pecado, um animal inocente teve que morrer. Este foi o primeiro sacrifício, prefigurando o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que viria para cobrir os pecados da humanidade. Era um ato de graça,
um lembrete de que a redenção viria através do derramamento de sangue. E então veio a expulsão do Éden. Deus disse: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. A expulsão não foi um ato de crueldade, mas de proteção. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, em seu estado pecaminoso, eles viveriam eternamente em sua condição caída, sem esperança de redenção. Deus colocou querubins e uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo o acesso à imortalidade em pecado. A queda do homem é o ponto de virada na história bíblica. Ela explica a origem do mal, do sofrimento, da morte e da separação de Deus. Ela revela a natureza do pecado como desobediência e desconfiança, mas ao mesmo tempo ela estabelece a necessidade de um Salvador e planta a semente da esperança na promessa de redenção. A partir desse momento, a história da humanidade seria uma busca por restauração, por um retorno à comunhão perdida, por um caminho de volta ao Éden que só seria plenamente realizado em Cristo. A vida fora do Éden seria de trabalho árduo, dor e luta, mas também de esperança na promessa de Deus. Adão e Eva, agora cientes de sua nudez e de sua mortalidade, começariam a longa jornada da humanidade, carregando o peso do pecado, mas também a promessa de um futuro redentor. No nosso próximo episódio, o episódio 3, veremos as primeiras consequências diretas da queda na primeira família humana. Você descobrirá a história de Caim e Abel. O primeiro fratricídio. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder o próximo capítulo desta saga e deixe seu comentário sobre a lição mais importante que você tira da queda do homem. Até lá!